Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou comentar sobre o filme Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo. Deus tem um plano para você. Eu também. É um filme que foi inspirado na obra de C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu não pretendo falar o final, que é surpreendente, mas comentar algumas cenas. Então, se você não gosta de spoiler, saiba que neste vídeo teremos alguns. O filme, ele te prende do começo ao fim, mas a história que se passa é com o personagem Pedro, que ele tem um conflito ali, já que ele saiu da casa da sua mãe e foi viver uma vida mais desregada, com os amigos, na balada e tudo, fazendo um monte de coisa, e ele retorna arrependido porque ele tinha gastado todo o dinheiro dela, e ele também não queria viver numa cidadezinha no interior porque ele achava que ele nunca ia ter nenhuma oportunidade na carreira. Também tem o Fausto e o seu aprendiz, que representa o diabo, comentando algumas coisas e ensinando ali como ele deveria convencer as pessoas, inclusive o Pedro, de tomar uma decisão, se afastar de Deus e perder a sua alma. E é muito interessante porque eles usam um terno preto e eles também têm uma empresa, né? Então é tudo estruturado como se fosse realmente uma empresa funcionando com esse objetivo. Estar seguindo esse meu plano sem nem ter percebido. Por sinal, quanto mais você ignora, mais certo ele dá. A primeira cena do filme começa com um homem que tá ali pensando em se jogar para cometer suicídio. E o Fausto começa a fazer alguns comentários, né, de como que ele convenceu aquela pessoa de tomar essa atitude. Essa cena é extremamente interessante porque traz uma cena dessa mesma pessoa de frente para uma piscina, mais novo, comparando, né? E aí mostra quando ele de fato conclui aquilo que ele queria, né? O seu objetivo que era se jogar, e mostra ele na piscina caindo também. Então eu achei assim de um impacto já para começar assim muito bom, assim a cena muito bem feita, né? Eles pensaram em cada detalhe. Inclusive o Fausto, ele faz vários comentários que eu mesma pretendo ver o filme de novo para pegar todas as artimanhas que ele tinha ali para construir tudo o que ele queria, para fazer com que aquela pessoa ela fosse realmente comprasse aquela ideia dele. Uma das cenas que me chamou muita atenção foi a do Felipe Fogosi, que ele é um palestrante e ali ele tá dizendo pros alunos aquela temática de que Deus, sobre o materialismo e tal. E ele tá discursando e quando ele tá falando, ele começa a falar e atrás passa o aprendiz do diabo, do Fausto, falando como se ele estivesse falando e o Felipe Fogosi repetindo. Então essa cena, assim, pra mim foi uma das melhores, porque é como se o aprendiz do diabo estivesse direcionando aquela pessoa para ela falar o que ele queria. Um vídeo de uma pessoa que ele falou que um amigo do Pedro, ele representa o professor Olavo de Carvalho, porque tem fotos que se parecem com o personagem e fotos do professor Olavo. Então, se foi isso, eu achei o máximo, né? Tudo a ver. E nessa cena, esse amigo do Pedro, ele começa a questionar o palestrante de algumas das posturas que ele teve na palestra. E faz todo sentido, já que o professor Olavo de Carvalho foi um crítico aí do materialismo, de Marx, da esquerda e tudo isso. Então, se foi isso, muito bom, melhor ainda. Uma das falas que o Fausto traz, né, o diabo mesmo, ele fala assim que humildade é uma coisa, sentir-se humilde é a mais alta soberba. E é isso mesmo. Essa frase, ela faz todo sentido, porque pessoas que se sentem humildes, na verdade, elas não são. Porque para você ser humilde, você não tem que se achar humilde. Então essa foi uma das frases que mais me chamou a atenção do filme todo. Outra coisa também interessante foi quando o aprendiz pergunta pro Fausto, né? Eles estão ali num ambiente de bar, as pessoas se drogando, bebendo e tal. E aí ele pergunta assim, mas por que não temos agentes aqui? Ele falou, porque aqui não precisa. Aí eles vão lá pra missa, pra igreja e mostram, olha, aqui que a gente precisa exercer o nosso trabalho com maestria, porque aqui é o lugar onde a gente precisa fazer com que as pessoas tenham sono, com que as pessoas se dispersem e achem que aquilo tudo não tem sentido, ou que também comece a ver o erro do outro naquela convivência ali dentro da igreja, porque quando ela vê o erro do outro, ela não vê o dela.
Então ele falou que isso é uma ótima ideia, uma ótima estratégia para convencer as pessoas de que ali não é um lugar ideal. Uma coisa também interessante é quando o personagem Pedro, o Fausto tá falando pro aprendiz e o Pedro tá lá folheando um papel dentro da igreja. Ele fala, olha, ele tem que acreditar que isso daqui é a coisa mais chata do mundo. Ele tem que achar que essa música também é péssima, o instrumento, que não tem qualidade nenhuma. Então, pra mim, fez muito sentido, né? Ele querer que o Pedro, que é o personagem principal, ele se disperse, ele acha que aquilo não tem nada a ver com ele, não é a vida dele, aquilo não vai levar ele pra lugar nenhum. Outra cena também que foi bem bacana foi quando a mãe do Pedro, ela tem vários sonhos, várias visões com uma boneca e que vai arrancando os pedaços. Nossa, aquela cena é muito forte, porque traz a alusão ao e mostra o Fausto acusando ela. Isso é uma realidade, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é um acusador. Então, ela provavelmente no passado deve ter feito isso e se arrepende muito. Outra coisa que eu queria muito comentar foi a brilhante ideia de trazer uma homenagem aos pracinhas. Gente, isso foi sensacional, muito bom mesmo. Os pracinhas, eles lutaram bravamente na Itália, né? E eles tiveram muito êxito, muitas vitórias. E o diretor, ele trouxe, né, uma homenagem, porque um dos pracinhas era o pai do Pedro. Era Miguel, e o Miguel, ele lutou nessa guerra, ele chegou a morrer, ele não resistiu, porém, nós sabemos que os pracinhas tiveram muito empenho, foram pessoas extremamente dedicadas, enfim, nota 10 para essas cenas, né, do filme. A história se passa no período do regime militar, pelo menos foi isso que eu entendi, da atuação dos guerrilheiros. Inclusive tem algumas cenas que eles conversam sobre isso, né, ali em família e tal. E eles também retratam os guerrilheiros como o que eles realmente eram, né? Eles praticavam assaltos, assaltavam banco, explodiam caixa eletrônico, bomba e tudo que era lugar. E os guerrilheiros, eles fazem parte da história do filme, porque eles chegam a invadir, tem uma cena dentro da rádio que eles trabalhavam, eles invadem essa rádio. Então, tem uma atuação bem truculenta dos guerrilheiros. Eu acho que esse é o único filme que retratou os guerrilheiros como eles de fato eram mesmo. Se tiver algum outro, alguém quiser me corrigir aqui, pode falar, mas eu acho que esse foi o primeiro filme em que a gente tem uma verdade ali, né, dos guerrilheiros como de fato eles foram. Muito interessante essa parte, né, do filme, e eles conseguiram colocar isso no filme. Mas também só isso, do período histórico da ditadura, foi a única coisa que eles abordaram no filme. Enfim, só elogios para essa produção da Brasil Paralelo, e eu quero muito que eles façam outros filmes, porque realmente a qualidade foi excelente. Esse filme deveria, sim, ter mais espaço na mídia, ter mais divulgação, mas é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu acredito que mais pessoas precisam assistir, porque ele é realmente muito bom. Obviamente que a temática do filme, ela é mais pro lado cristão, porque os cristãos, sim, eles acreditam que existe um diabo que faz de tudo ali, fica ao derredor das pessoas para seduzir elas, para ir pro caminho errado, para se afastar de Deus. Trabalho feito nas sombras, manipulando situações, emoções. Então o filme é muito bom, muito interessante, e se você gostou, assiste até o final. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, eu agradeço e até o próximo vídeo. Não tem ninguém vendo. Todo mundo faz. O que você quer falar? Eu não tô fazendo mal a ninguém. Eu quero que você acredite que as suas ações não têm consequências. As pequenas escolhas erradas não interessam, são insignificantes.